Um abraço para você. Que bom você está assistindo, teve a iniciativa de assistir esse vídeo. Vai até o final. Essa mensagem é para você. Não importa. É também para você. Sim, para você também esta palavra. Eu quero ler com você Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje existe muito proselitismo, isso é, pessoas tentando resgatar outras de outras religiões para a sua religião. É claro que existem religiões pagãs, religiões que elas estão ligadas ao satanismo, a tantas coisas erradas. Mas nós não somos chamados para fazer transferências de pessoas, de religião a religião. Talvez você que está me assistindo agora nunca foi em uma igreja ou não se decidiu aceitar Jesus como Salvador. Nós vamos à igreja porque diz a Bíblia lá em Hebreus 10, para não deixarmos de congregar, é o local de comunhão. Nós vamos referência na Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, 26, também de reunião. Capítulo 11 fala de reunião da ceia do Senhor. No Antigo Testamento inteiro fala da congregação, fala do templo construído para congregar-se. Mas essas coisas são a consequência do que tem que acontecer antes. Nós precisamos entender que religião não salva, mas Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, é o libertador. Ele é chamado de Salvador, ou aquele que livra. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresce, não venha se perder, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Lá em João ainda, capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que receber a palavra do Evangelho, receber a Cristo como Salvador, a esses Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então você que está assistindo agora, eu digo para você, a nossa proposta, a minha, ou deve ser a nossa proposta, não é divulgar na sua mente uma religião, uma igreja, não é uma troca, não é uma associação religiosa, não é um proselitismo. Nós falamos de Cristo, Salvador do mundo, que veio para isso. Diz a Bíblia, se pois o Filho do Homem vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Em João capítulo 8, quero ler com você, talvez você tenha na sua Bíblia aí, João capítulo 8, muito fácil de encontrar, se não der tempo você anote em um papel, e o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36 é que diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus nasceu em uma mulher chamada Maria, cresceu como homem, foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Não com a proposta de libertar o homem das suas doenças, da sua pobreza, dos seus problemas, das suas dificuldades, mas uma proposta de salvação. E no contexto da salvação, sim, acontece então a cura, o milagre, porta de emprego, libertação de qualquer área da vida, são a consequência do projeto de salvação. Porque a vontade de Deus, principal vontade de Deus, é a salvação de almas.
Talvez alguém se converta, nem seja curado. Talvez alguém se converta, não fique rico, não seja próximo financeiramente. Mas o principal é a salvação da alma. Pois, segundo a Bíblia, existe dois caminhos, o da perdição e o da salvação. Não existe vários caminhos e vários caminhos levam a Deus, existe apenas um caminho. No capítulo 14, o versículo 6 de João, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda quero ler com você no Evangelho de Mateus. Deixa eu ver aqui. O Evangelho de Mateus. Capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, porque conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. A porta larga. Porque a porta estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que encontrem. Porque Jesus não veio aqui para satisfazer a nossa vontade, mas satisfazer as nossas necessidades. Qual é as nossas necessidades? Ser liberto do pecado, porque através do pecado de Adão, todo homem foi afetado. Toda a natureza humana está afetada pelo pecado. O sacrifício de bode não serviu para salvar o homem, apenas para cobrir os seus pecados, como a simbologia do cordeiro chamado Jesus, que cumpriu toda a simbologia do Antigo Testamento através de cordeiro para a libertação do homem de seus pecados. Por isso que hoje não precisa mais de sacrifício pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo é suficiente pelo pecado de toda a humanidade. E o que o homem precisa fazer é decidir aceitar esse sacrifício, não importa a religião que você pertença, Cristo quer te salvar de seus pecados. Não importa a sua ideologia, a sua cultura, se você é rico, se você é pobre, tem muito dinheiro, todos homens é miserável diante de Deus quando não conhece a sua palavra. Todos estão destituídos da graça de Deus e precisa ser alcançado pelo Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo, não disse ide por algumas pessoas, mas no começo do cristianismo ele diz, em Marcos capítulo 15, se não falha a memória, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a salvação é para todos que crerem no Filho de Deus, todos que aceitarem a palavra de Deus, todos que entenderem, todos que se renderem a Ele. Porque Jesus não veio aqui para fazer a vontade dele. Nós também não estamos aqui para fazer a nossa, mas a vontade de Deus. Porque Cristo, o Cordeiro Imaculado, João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você que ainda pertence, está fora, desviado, não é um cristão, não é evangélico, não serve a Deus de verdade, ou serve daquele jeito que não é o que a Bíblia recomenda, essa palavra é para você. Jesus veio para salvar a humanidade. Você pode ser uma prostituta, precisa de salvação. Você pode ser um roubador, um ladrão, um traficante, um viciado, um adúltero, um fornicador, mentiroso, não importa seus pecados. Jesus te perdoa, Ele te dá uma chance neste dia. Você, moça, você, rapaz, que vende seus corpos na pornografia, como isso é grave, como isso cheira mal às narinas de Deus. Você que anda quase nu, quase pelado na rua, você que mente para o pai e para a mãe, você que é rebelde, você que é um transgressor das leis que a Bíblia nos diz que é para obedecer, isso é grave. Mas Jesus te dá uma oportunidade. Jesus te dá uma chance agora. Aceita Ele como Salvador porque Ele te ama muito.
Porque foi por você, por mim, por todos que estavam desgarrados de Deus que Jesus veio. Jesus é o médico, diz a Bíblia. E quem precisa de médico é quem está doente. O pecado adoece o homem. Viver na prática do pecado é viver nessa doença, a qual Jesus veio aqui para nos curar. O diabo escraviza, perturba. O diabo quer matar, quer destruir, mas Jesus disse que ele veio, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Talvez você pense assim: eu estou aprofundado, arraigado, plantado no pecado. Pois bem, a Bíblia diz que ele tira o homem do charco de lodo, ele tira o homem dos seus males, dos seus caminhos ruins e liberta. Você precisa de salvação? Jesus te oferece, não importa o que você fez, ainda há arrependimento no seu coração, significa que Deus está falando com você. Esse mal que você sente quando pratica o que é errado, se sente tão mal, e seu Espírito de Deus ainda tocando em você, se converta, se arrependa. Então digo para você que está no pecado, que você está distante de Deus, arrependa dos seus pecados e Jesus te levará para o céu, porque o arrebatamento da igreja pode ser ainda hoje. Jesus te dá uma chance, uma nova oportunidade. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.